Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse instante eu vou explicar para vocês o que é uma obrigação propter-rem. Essa figura mista e figura híbrida. O que é uma obrigação propter-rem é o tema da aula de hoje e eu já vou adiantar para vocês. O problema aqui é só o nome. É só vocês guardarem o nome, porque a explicação, eu explico para vocês o que é uma obrigação propter-rem em 30 segundos. Mas vamos lá para a gente chegar nessas obrigações propter-rem. Pessoal, nós explicamos na nossa última aula a diferença entre direitos reais e direitos obrigacionais, direitos pessoais. Só que existem três figuras que não se encaixam direito em nenhuma delas. Tem elementos de direitos reais ao mesmo tempo que tem elementos de direitos pessoais. Alguns autores chamam de figuras mistas, figuras híbridas, os nomes variam. Mas são sempre essas três: obrigações propter-rem, os ônus reais e a obrigação com eficácia real. Vamos explicar na aula de hoje a obrigação propter-rem, que eu já disse para vocês que eu demoro 30 segundos para dar definição e vocês entenderem o que é uma obrigação propter-rem. Vamos lá, então. Olha só como é que é simples. Sou proprietário de um imóvel. Quando eu estou falando que eu sou proprietário de um imóvel, se eu estiver falando isso numa linguagem mais científica, eu poderia estar falando que eu tenho direito real de propriedade. Então, sou proprietário de um imóvel ou tenho direito real de propriedade, é a mesma coisa, só que ter um direito real de propriedade é mais científico. Pois bem, a lei olha para mim e fala assim: Roberto, você tem o direito real? Tem. Então eu vou te dar uma obrigação porque você tem o direito real. Pronto, eu já acabei de explicar o que é uma obrigação propter-rem. É quando a lei vem e me dá uma obrigação porque eu sou titular do direito real. Você tem o direito real? Tem. Então você tem essa obrigação. Pronto, é isso. Nada mais do que isso. Então, se eu sou proprietário do imóvel e tenho um direito real de propriedade, a lei vem e fala o seguinte, quem tem direito real de propriedade tem obrigação de pagar o IPTU, que é o Imposto da Propriedade, Imposto de Propriedade Territorial Urbano, que é o imposto sobre quem tem imóvel urbano. Então, o que eu quero dizer? Que ter o direito real gera obrigação de pagar. Ter o direito real sobre o imóvel gera obrigação de pagar o IPTU. Pagar IPTU é uma obrigação propter-rem. Da mesma forma que a taxa de condomínio de apartamentos, Então, você tem o apartamento, você tem a casa no condomínio fechado? Tem. Então, você tem a obrigação de pagar o condomínio. Obrigação de pagar o condomínio é uma obrigação propter-rem também. Só isso. Nada mais do que isso. Vamos dar outro exemplo, só para melhorar a nossa visão sobre isso. O STJ já deu uma decisão, que o Imposto Territorial Rural, que é o IPTU sobre imóveis rurais, e o nosso famoso IPTU consubstancia obrigação propter-rem. Acompanha a coisa e todas aquelas características que nós já falamos para vocês. Sou proprietário de um apartamento. Vamos falar isso diferente? Tenho o direito real de propriedade sobre um apartamento. Mesma coisa. A lei olha para mim e fala assim: você tem o direito real de apartamento? Tem. Então, você tem a obrigação de não fazer alteração na fachada. Não posso mudar a janela do meu apartamento. Por quê? Porque a lei fala: titular não pode mudar e tem que cuidar para que ninguém mude, a fachada dos apartamentos. Então, tem um direito real? Tenho. A lei me dá uma obrigação de não fazer porque eu tenho o direito real. Então, tenho o direito real imobiliário, gera a obrigação de não fazer alteração na fachada. Obrigação de não fazer alteração na fachada é uma obrigação propter-rem. Difícil, hein? Vamos lá para mais um? Sou proprietário do imóvel? Sou. Tenho o direito real de propriedade? Tenho. Então a lei fala o seguinte: você tem o direito real, vou te dar uma obrigação então. Obrigação de construir o muro de divisa.
Então, ser proprietário do imóvel gera a obrigação de construir divisa. Por isso que chama obrigação própria terreno, obrigação própria da coisa. Você tem a coisa, você tem a obrigação. Então, ter o direito real de propriedade gera uma obrigação de fazer, que é o muro de divisa. Obrigação de fazer o muro de divisa é uma obrigação própria terreno. Simples. Assim, não? Vamos ver se vocês estão compreendendo isso bem, né? Vou apertar aqui um pouquinho. Vocês falaram para mim há pouco que pagar IPTU era uma obrigação própria terreno. Vocês estão certíssimos. Vamos imaginar, então, que o vendedor resolva vender o seu imóvel. Na prática, pessoal, a primeira coisa quando se vai fazer a venda do imóvel, que a gente vai para o cartório faz uma pesquisa da prefeitura para ver se não tem débitos, principalmente IPTU. Só que prefeituras erram. E se não errasse, não teria jurisprudência sobre isso. E aí o que acontece? Vendedor, né, tem o IPTU, a obrigação é dele, ele faz a venda do imóvel para o comprador comprou, está lá registrado em nome dele. E agora que já está registrado, a prefeitura achou uns débitos antigos de IPTU e quer receber esse IPTU. Não vou perguntar para vocês o que é justo, não. A gente sabe muito bem o que é justo, quem num plano de justiça tem que pagar isso daí. Mas eu quero que vocês analisem juridicamente de acordo com o que nós estudamos. Lembra aquela questão, né? A obrigação própria terreno, né? Que acompanha a coisa, aderência, pois é. E aí eu queria saber o seguinte, quem tem que pagar esse IPTU? É o vendedor ou é o novo comprador? Pelo que nós estudamos, obrigação de pagar IPTU é de quem tem o direito real de propriedade hoje. Então, quem paga o IPTU vencido, mesmo que tenha sido vencido antes da venda, é o titular do direito real, posicionamento já pacífico do STJ. É injusto? É mais ou menos, porque esse comprador vai poder entrar com uma ação de regresso contra o vendedor. Ele vai reaver, só que primeiro ele tem que pagar a prefeitura, porque a obrigação de pagar IPTU é uma obrigação própria da coisa, é uma obrigação própria terreno. Duro, né? Erro da prefeitura, e aí o titular do direito real acaba tendo um prejuízo porque é uma obrigação própria terreno. Vamos ver outros exemplos aqui. Construir um muro de divisa. Vocês falaram para mim, né, que quem tem o direito real tem a obrigação de fazer o muro de divisa, né? Pagar e fazer. Só que a pessoa não fez o muro de divisa e vendeu o imóvel sem fazer. E agora, quem que tem que fazer esse muro de divisa? É o vendedor, antigo proprietário, ou o comprador, atual proprietário? Comprador, atual proprietário. Porque a obrigação própria terreno acompanhou a titularidade do direito real. Outro exemplozinho que nós temos aqui. Gente, isso aqui não é nem um exemplo, isso aqui eu coloquei mais para vocês verem o quanto que é cruel essa questão de se transferir o IPTU para o locatário, que acontece na maioria das locações de imóveis desse país. A gente sabe que a lei do inquilinato, lei 8.245 de 91, ela autoriza que o proprietário faça um acordo com o inquilino para que o inquilino pague o IPTU anualmente. Isso deveria ser proibido e eu vou tentar mostrar para vocês o quanto é que isso prejudica o locatário. Primeiro porque o locatário acha que IPTU uma vez por mês, que ele dá um aperto e paga. Ele não vai fazer isso, ele vai dividir esse IPTU por 10 meses e vai ser mais uma prestação acompanhando ele o ano inteiro, né? Mas não é nem essa questão. A gente sabe, né, que mesmo que o proprietário na locação transfira para o locatário, a obrigação é própria terreno, a obrigação é própria de quem é titular do direito real. Então, quem é o devedor continua sendo o proprietário e a prefeitura quer receber do proprietário. A prefeitura não vai mexer com o inquilino. Pois bem, e a gente sabe também que de tempos em tempos o IPTU sobe.
E às vezes, para determinados imóveis, sobe até de uma forma abusiva. E aí eu queria saber, eu e os inquilinos, se o inquilino pode ir lá na prefeitura e questionar esse aumento do IPTU. Falou assim, moço, você subiu demais o IPTU, minha casa não aumentou de tamanho dessa forma não, né? A casa que eu moro. Então será que o locatário poderia ir lá na prefeitura e questionar o valor? Ou será que teria que ser só o proprietário, porque juridicamente falando, ele, para a prefeitura, é ele que é o único devedor? Eu acho que você já sabe a resposta. Quando chega o locatário na prefeitura, o locatário fala assim, moço, mas eu não tenho nenhuma relação com você não tem que me pagar nada não. Quem me deve aqui é o proprietário não reclamou, então nem te recebo. Pois isso, inclusive, já é matéria de súmula do STJ. Locatário não pode discutir relação jurídico-tributária de IPTU, certo? Então, eu acho isso uma maldade, porque o locatário acaba assumindo esse ônus e não tenha dúvida, o proprietário não vai lá, na maioria das vezes, defender para que o inquilino pague menos IPTU. O proprietário não quer nem saber, né? Então, o inquilino fica a ver navios. E se todo proprietário fosse na prefeitura e defendesse o interesse do inquilino, não teríamos uma súmula, né? Não teríamos tantos processos na justiça de inquilinos tentando resolver, né? Pedir uma revisão do valor do IPTU junto às prefeituras. Então, se nós temos, é porque muita gente realmente vai até as prefeituras tentando resolver um problemão que surgiu e as prefeituras nem lhe dão brecha para essa discussão, tá bom? Então, esse é um lado bem ruinzinho que nós temos. Já chegando ao final da nossa aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pagar o consumo de água ou consumo de energia elétrica é obrigação propter rem? É obrigação de quem é o proprietário ou de quem usa a água ou a luz? Essa que é a dúvida que eu estou querendo fazer para vocês. Vou fazer de uma forma mais direta, porque eu não sei se vocês já estudaram a definição de consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Quando vocês estudarem isso, lá no consumidor, vocês vão ver que o Código de Defesa do Consumidor fala que quem é o consumidor de água e luz é quem usa, não é quem é o dono. E faz todo sentido. Eu, por exemplo, Roberto, posso ter um imóvel que está desocupado e eu não quero fornecimento de água e luz lá. Posso pedir para desligar e é um direito meu. Isso acontece muito. Então, água e luz, quem paga, certo? Quem paga não é o proprietário pelo fato de ele ser o titular do direito real. Quem paga é quem usa. Se for o proprietário que usa, ele paga. Se for o inquilino que usa, o inquilino é que paga. Tá bom? Então, consumidor é isso. Então, consumo de água e energia elétrica não é obrigação propter rem. Aqui em Uberaba, especificamente, a fornecedora de energia elétrica CEMIG sempre teve isso muito claro. Inclusive, todo inquilino que comparece a uma agência da CEMIG e pede a transferência da conta para o seu nome, consegue. Basta provar que é o possuidor do imóvel, que está lá no imóvel, e a CEMIG muda a conta, o nome da conta, para quem solicita. A nossa empresa aqui municipal de fornecimento de água, a Codal, não. A Codal, por muitos e muitos anos, achava que isso era uma obrigação propter rem e de forma nenhuma tirava o nome, né, na conta de Codal e passava para o do inquilino. Só que isso mudou, né? Pelo menos deveria ter mudado, porque eles reconheceram que não é uma obrigação propter rem, tá certo? Aqui eu só fiz um comentário que eu pulei, que se o vendedor fizer a venda e tiver despesas de água e luz, quem paga essas despesas de água e luz é o vendedor e não o comprador, porque não é uma obrigação propter rem. Mas eu estava falando para vocês, julgado do STJ nesse sentido, né? Que consumo de água e energia não são obrigações propter rem, são obrigações de natureza pessoal,
Mas voltando aqui à questão da Codal, em dezembro de 2021, a empresa aqui de Uberaba fez uma revisão nesse entendimento e chegou à conclusão que realmente nesse fornecimento de água não tem uma obrigação próprio terreno. Que quem tem que pagar realmente é quem usa, é quem está dentro do imóvel, né? Seja o proprietário, seja o inquilino, seja o usufrutuário, não interessa, é quem usa a água. E desde então, desde essa data, dezembro de 2021, a empresa local se comprometeu a começar a fazer as alterações das contas para realmente quem usa o imóvel, né? Então, um entendimento muito certo, porque realmente não é uma obrigação próprio terreno. Certíssimo? Então, vendeu o imóvel, a dívida que ficou para trás, a dívida é de quem usou, tá certo? Se o imóvel estiver lotado de dívida de água e luz e vier um novo morador, as empresas de água e luz têm que ligar, fazer o fornecimento de água e luz normalmente para o imóvel, porque é outra pessoa que está lá. Tudo certo então, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.